Geralmente as pessoas quando se encontram, perguntam, uma das primeiras perguntas que as pessoas costumam fazer, principalmente quando em casal, que encontram outro casal. A pergunta é: e sua família? Como vai? Quase sempre fazemos essa pergunta às pessoas que encontramos, é automático. Em um mundo tão povoado, é inacreditável como o ser humano se encontra tão solitário. E é interessante que isso tem aumentado cada vez mais. Antes, as famílias se encontravam umas com as outras, as famílias conversavam nas calçadas, as famílias discutiam sobre alguns determinados assuntos, sobre a sua família, a família do outro. Os vizinhos praticamente se conheciam todos e praticamente todos sabiam dos problemas da vida do outro. Era assim ou não? Pelo menos nós que somos um pouquinho de algum tempo atrás, velhos não, de algum tempo atrás, né? Nós lembramos perfeitamente bem que era comum as pessoas se encontrarem nas calçadas para conversar. Era comum, inclusive, quando tinha uma festa de aniversário ou qualquer festa na rua, todos os vizinhos serem convidados. Verdade? Sim ou não? Era comum que quando havia um velório, o momento mais triste para aquela família, toda a rua se reunia, algumas vezes até o bairro inteiro e algumas pessoas da cidade, para prestar suas condolências à família do finado, do falecido. Hoje, infelizmente, as coisas mudaram um pouco. A maioria de nós praticamente não sabemos nada sobre os nossos vizinhos, muitas vezes vizinhos de parede meia, como chama, né? Ou seja, parede dividida. Os muros se levantaram diante das casas e nós praticamente nos recolhemos às cavernas, às nossas cavernas. E o homem saiu lá das cavernas e progrediu tanto para voltar para onde? Para a caverna. E hoje, na maioria das vezes, nós somos estranhos para os nossos vizinhos, tanto quanto eles são estranhos para nós. Sim ou não? E agora a coisa está começando a entrar dentro dos lares, invadir os lares, Luciano. As pessoas estão começando a ficar só dentro de casa. A esposa não conversa mais com o marido não conversa mais com a esposa, os filhos não conversam mais com os pais e os pais não têm mais tempo para conversar com seus filhos. E na maioria das famílias, a esposa só tem tempo para o celular, o marido só tem tempo para o celular ou para um jogo de futebol, e os filhos estão trancados dentro dos seus quartos no celular também. Isso é real? Hoje, praticamente, quando alguém morre na rua, ao invés de condolências, alguns vizinhos fazem festa sem ter o menor respeito pela família que perdeu o ente querido. Sim ou não? Então vejam quantas mudanças. Num mundo com tanta gente, a população cresceu tanto no mundo, cresceu tanto. Eu não liguei não, desculpa aí. E infelizmente um mundo cada vez mais povoado e cada vez mais os seres humanos se sentindo só. O número de suicídios tem crescido muito entre os jovens. O número de suicídios tem crescido muito nas famílias. Muitas pessoas que você olha e diz como isso pode ter acontecido. Uma pessoa tão alegre, uma pessoa tão feliz, uma pessoa tão participativa, uma pessoa que não mostrava qualquer tipo de problema e de repente você recebe a notícia. E nós muitas vezes, alguns de nós muitas vezes não percebemos que tudo isso é provocado por uma palavra que é chamada de solidão. E a solidão é provocada pela desestruturação da família. Quando a família se encontra estruturada,
Quando a família encontra-se dentro dos preceitos divinos, dos preceitos de Deus, essa família tem tudo para nunca estar só. Porque quando lhes faltar a companhia material, a companhia presencial, a companhia de Cristo será garantida sempre. Então nós vamos entender qual o conceito de família, baseado na Bíblia, baseado na vontade do Senhor Deus. Por que foi criada a família? Qual foi a primeira família? Por que Deus preserva tanto a família? Quais são os ganhos de ter uma família equilibrada? E queridos, eu não sei se vocês leram o tema, mas são temas importantes que nós vamos tratar aqui durante esses domingos. Inclusive vamos tratar sobre também as finanças familiares. Nós vamos também tratar sobre finanças familiares. Serão 14 domingos, tá? E aqueles que conseguirem cumprir ao menos 70% do curso receberão um certificado. Ok? Vocês que estão em casa, a mesma coisa. Coloca teu nome no Insta e diz: eu estou acompanhando o curso, eu estou assistindo, mesmo que você não esteja assistindo ao vivo, mas coloca lá a tua presença para a gente registrar, acompanhar, para mandar para você o seu certificado. Tem uma posição aqui que ele passa fácil. Ah, tá. Em uma época de relacionamentos tão fragilizados e de isolamento social, o mundo parece ter esquecido da importância da família. Te convidamos a estudar essas lições conosco. Eu quero desejar a todos vocês que estão nos assistindo pela internet e vocês que estão aqui, que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ao final dos 14 estudos, esse é o nosso desejo, é o desejo da Baixa Grande, é o desejo da sua administração, da sua diretoria, da diretoria da Igreja da Baixa Grande. Ao final dos 14 estudos, queremos te fazer a pergunta: e sua família, como vai? Oraremos para que com muita segurança a sua resposta seja: a minha família vai muito bem, obrigado. Queridos, a grande mudança que nós queremos provocar pela vontade do Espírito Santo nas nossas vidas e nas nossas famílias é a seguinte: hoje, se alguém perguntar para você, e sua família como está? Muita gente vai responder: vai muito bem, obrigado. Mas não vão dizer isso com a convicção, a certeza de que realmente ela esteja bem. Porque na maioria das vezes a resposta é automática. Mas a análise não é profunda. E você muitas vezes pode estar passando por problemas na família e ainda assim você diz: está tudo. E o que nós queremos através do Espírito Santo é que essa resposta ao final desse curso seja dada de forma profunda, sincera, verdadeira. Que de fato o Espírito Santo possa fazer um trabalho nas nossas famílias para que nós cheguemos aqui na 14ª lição e digamos para todos ouvirem em alto e bom som: está bem, graças a Deus. Tema de hoje: uma família com propósitos. Toda família tem que ter o seu propósito. Vivemos um momento de crise geral e ela tem atingido a família. Parece que nos dias atuais tem sido cada vez mais difícil mantê-la unida. O que faz da família algo especial para nós? Por que a família é importante? O que podemos fazer para que experimentemos felicidade de família?
A primeira pergunta está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 28. Por gentileza, abra a sua Bíblia aí. Abram suas Bíblias. Gênesis, capítulo 1, verso 28. A primeira pergunta: quem criou a família? Vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 1. Embora aqui na lição, tá? Essa lição ela foi montada pela Associação Latino-Americana de Lar e Família. Apesar de na lição estar colocado ali Gênesis capítulo 1, verso 28, são os versos 27 e 28, tá? 27 e 28. Alguém quer ler? Lembre que não é uma palestra, nós estamos num estudo, então quem quiser ler para participar, tá? E se tiver alguma dúvida pode perguntar. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então a resposta está clara, não está? Sim ou não? Quem criou a família? Ok? Então a família é uma criação de Deus. E outra coisa, não é qualquer criação. É uma criação que, assim como o sétimo dia, foi o quê? Abençoada. Diz aí na palavra sim ou não, Luciano? E Deus os abençoou. Então aquela foi uma criação especial. Inclusive é interessante porque a Bíblia diz que Deus vai falando sobre as coisas que ele criou, ele vai dizendo, e disse que era bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse o quê? Que era muito, né? E quando ele criou a família, ele abençoou a família. Então Deus criou a família. Segunda pergunta. O matrimônio foi criado por Deus e com uma bênção sobre ele, Deus tem um plano para a sua família, como tinha um plano para a família de Adão. Vamos descobrir que plano é esse. O que deveria ser o homem para a mulher e vice-versa. Aí nós vamos voltar para o versículo 28, não é isso, Luciano? 18, 2, agora nós estamos no capítulo 2, verso 18, verdade. Capítulo 2, verso 18. O que é que diz a palavra de Deus aí? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vocês entenderam? Deu para entender? Então veja só o que é que diz a palavra do Senhor. No capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja o quê? Então aqui tem dois aspectos importantes que a gente tem que acompanhar. Em primeiro lugar, essa história de que vida de solteiro é a vida boa, que pregam para ver separação. Muita gente diz assim: ah, meu irmão, deixa a tua mulher, vida boa é a vida de solteiro. E fica incentivando o cara a deixar a esposa. Isso cai por terra quando a gente lê a palavra de Deus, porque a mulher foi criada para ser auxiliadora. A outra coisa que cai por terra é a mulher está sobre os pés do homem, embaixo dos pés dos homens. Mentira. Mentira. Deus não criou a mulher para isso. Está aí na palavra de Deus. Criou para auxiliar o homem. Significa o quê? Que o homem sozinho ele pode tomar decisões equivocadas.
Veja que Deus não deu para Adão qualquer mulher, não. Deu uma mulher idônea. O que é idônea? Uma mulher direita, uma mulher respeitadora, respeitosa, que respeita o seu marido, que respeita a sua casa, que respeita a sua família e que tem respeito por Deus. Deus não deu a Adão qualquer mulher, não. Deu uma mulher idônea. A mulher com quem você casou é uma mulher que tem que ser o quê? Idônea. Ela tem que auxiliar você, ajudar você no seu propósito, ajudar você na sua jornada, ajudar a família na jornada da família. Mas ela não pode deixar de ser idônea, respeitosa. E nós vamos ver que o marido tem que se comportar da mesma maneira. Tem que respeitar a sua esposa. Então, nós não podemos e ninguém pode tratar a mulher como qualquer coisa. Nós ouvimos, inclusive, nas mídias, é muito comum pregar que os evangélicos pregam que a mulher é subordinada ao homem. Isso é mentira, porque a igreja prega o que a palavra de Deus prega, e a palavra de Deus prega que a mulher é um ser especial, que tem que andar do lado do homem. Até porque a sensibilidade que ela tem, o macho não tem. O homem costuma fazer... Eu tiro por mim, tá? Não estou falando de quem... Vou falar de mim. O homem costuma fazer muita besteira. Eu, né? Costumava fazer muita besteira. Então a mulher vem com a sua sensibilidade e diz, opa, já tá bom, já fez besteira demais. Ok? Olha o que diz aqui, ó. Somos seres sociais, precisamos uns dos outros para sobreviver. No casamento, esposo e esposa tornam-se o quê? Tornam-se o quê? Vamos confirmar isso em Gênesis, capítulo 2, verso 8. Acho que o capítulo aí está equivocado, o versículo está equivocado, viu, Luciano? Já estou procurando ele. Porque na verdade é do 20, né? Peraí, o 20... É, 21. Na verdade é capítulo 2, verso 21. Do 21 ao 23. Capítulo 2, versos 21 e 23. Do 21 ao 23. Mas o que diz aqui é exatamente isso, né? Pronto. Mas vamos ver aqui do 21. Então o Senhor Deus fez cair no sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, o 24 que o Luciano pediu para ler, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. O homem e mulher foram criados diferentes um do outro, mas não somos de planetas diferentes. São diferenças físicas, emocionais e mentais, que quando compreendidas, enriquece o relacionamento. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que o autor coloca ali. Diferente fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Quando a mulher quer ser
emocionalmente igual ao homem, fisicamente igual ao homem. Quando ela quer ser mentalmente igual ao homem, sabe o que acontece com a mulher? Alguém sabe responder? Alguém sabe dar opinião? Chuta aí. O que acontece com a mulher quando ela quer fisicamente ser igual ao homem, ou mentalmente ser igual ao homem, ou emocionalmente ser igual ao homem? O que acontece? Bom, se ela quiser ser fisicamente igual ao homem, em algum momento ela vai pagar um preço muito alto, porque ela chega próximo, mas ela não vai aguentar, porque a estrutura do homem foi feita para suportar uma determinada carga que a mulher não é capaz de suportar. Tal qual o homem não é capaz de suportar a gravidez. Isso é sabedoria divina. O homem quer criar suas fantasias, criar suas ideias, para tentar desafiar a Deus, e a palavra de Deus dizer assim, a palavra está mentindo. Quando a mulher quer se tornar mentalmente e emocionalmente igual ao homem, o que acontece? Mentalmente, ela passa a pensar como o homem. Ela quer mandar em casa, ela quer decidir tudo, ela quer definir como é que o homem tem que viver, ela quer definir como o filho tem que viver, ela quer definir como ela tem que viver, ela quer definir absolutamente, mentalmente, pensar como o homem. O que acontece? Ela coloca sobre os ombros uma carga que ela não suporta. Porque a mulher tem capacidades que o homem não acompanha. E aí ela acaba ficando sozinha e colocando sobre os ombros uma carga que não deveria carregar. E aí, meus queridos, tem uma coisa chamada posicionamento. O homem tem que ter o seu posicionamento, a mulher tem que ter o seu posicionamento. Se um atropelar o posicionamento do outro, alguém vai deixar de fazer alguma coisa e alguém vai fazer mais do que deveria. E quando emocionalmente a mulher quer se comparar ao homem, quer ser igual ao homem, o que acontece? Ela perde a sensibilidade e ela começa a destruir o casamento e o lar. Por quê? Porque ela se torna fria e calculista igual à maioria dos homens. E aí ela começa a se comportar como insensível. E a sensibilidade da mulher é essencial para que um casamento dê certo. E sabe o que a palavra do Senhor diz? A mulher sábia faz o quê? E a mulher sábia é aquela que emocionalmente ela é equilibrada, não é aquela desequilibrada que quer emocionalmente ser o macho da casa. Não vai rolar. O Deus deu a sensibilidade à mulher, não por acaso. Não por acaso. Principalmente porque a mulher que é insensível, ela é incapaz de ser mãe. A mulher que pensa, que tem emocionalmente os mesmos pensamentos, as mesmas emoções que um homem, geralmente, ela rejeita o filho. Ela rejeita a cria. A sensibilidade da mulher é que faz com que a mãe seja mais amada do que o pai. Entende isso? Essa pergunta é interessante. O que é necessário para lidar com as diferenças? Estamos lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos do 4 ao 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso é o quê? O amor.
É uma das primeiras coisas que a gente aprende a falar quando a gente gosta de alguém, se apaixona por alguém. Algumas pessoas, inclusive, têm praticado a ideia de dizer assim, eu nunca vou dizer para você eu te amo. Por quê? Porque... Não, cara, não tem porquê. O porquê é simples. Se você não é capaz de dizer para sua esposa que você a ama, é porque o seu sentimento não é amor, e esse sentimento não é verdadeiro, e esse sentimento não tem profundidade para esse relacionamento coexistir ou subsistir. Porque muita gente pensa que amor é um sentimento. Muita gente confunde o amor. Amor é um sentimento, é uma coisa que a gente sente. Eu não sinto o amor, por isso que eu não digo para você que eu te amo. Amor não é sentimento. Amor é um conjunto de atitudes, de ações que se pratica pelo outro. Vamos lá, vamos supor que aqui não estivesse a nossa esposa, que não tivesse o nosso esposo, que tivesse no lugar do esposo ou da esposa aqui, um filho ou uma filha. Você teria inveja do seu filho ou da sua filha? Sim ou não? Sim ou não? Pode responder. Não. Você ia se vangloriar diante da sua filha ou do seu filho, mostrando para ele que você é melhor do que ele? Sim ou não? Tá. E orgulho, você sentiria orgulho com seu filho ou sua filha? Alguns pais sentem orgulho, mas assim, não é ter orgulho do filho e da filha, é ser orgulhoso a ponto de não aceitar nada do filho, nem aceitar nada da filha. E aí, o pai ou a mãe que ama, maltrata, só faz as coisas por interesse, fica com raiva facilmente, guarda rancor de filho ou de filha, não se alegra quando o filho se alegra, ou se alegra quando o filho sofre algum tipo de injustiça. E aí, um pai ou uma mãe é capaz de sofrer tudo pelo seu filho ou pela sua filha? E quantos casais não estão dando mais importância ao filho ou à filha e deixando de dar importância à sua esposa ou seu esposo? E alguém falou sobre isso aqui essa semana. Que você deixou pai e mãe para viver com quem? E os seus filhos vão fazer a mesma coisa com vocês. E sabe quando é que os filhos de vocês vão amar vocês o suficiente? O suficiente. Quando eles forem pai, quando eles forem mães. Só é quando o pai e uma mãe, só é quando um filho ou uma filha ama suficientemente seu pai e sua mãe. É quando ele é pai ou quando ela é mãe. Aí ela começa a entender o que é pai, começa a entender o que é mãe, começa a entender o amor que pai e mãe têm por ela ou por ele. Vocês que são pai e mãe hoje podem responder isso. É assim ou não? Então, gente, o amor é um conjunto de ações, de atitudes. O amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é assim que Deus nos amou primeiro e deu seu único filho para a redenção dos nossos pecados. Isso é amor. Então, se você não ama, se você não diz que ama, ou se você não sente que ama, é porque simplesmente você não entendeu o que é amor. E aí, provavelmente, um desses sentimentos aí está faltando para que o amor se complete. Esse grupo de sentimentos e ações por aquela pessoa a quem nós gostamos muito. A grande notícia é que o amor pode ser devolvido em cada uma destas qualidades,
Podemos crescer em amor, mesmo quando parece que não tem mais jeito. Como? O que Adão reconheceu em Eva? Gênesis 2:23, nós já lemos, vamos ler de novo. Gênesis 2:23. Vocês vão ver como é possível recuperar aquilo que você sente pela sua esposa, pelo seu esposo. Capítulo 2, verso 23. O que é que diz aí? Pode falar, Paulo. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formado. Então, Tomado. se você entender que é a esposa que está do teu lado, auxiliando essa mulher prudente, veja bem, se você entender que ela é ossos dos seus ossos, carne da sua carne, aí você tem que pensar numa coisa muito simples. Como é que você lida com seus ossos, com a sua carne? Você se olha no espelho e fica o dia todo lá, se esculhambando, se machucando, se diminuindo, dizendo coisa feia que não presta para você. Mas aí você quer fazer com o companheiro ou com a companheira que está do seu lado? Diz um psicólogo americano que ele atendeu muitas famílias, e o que ele conseguiu entender de relacionamento é quanto é fácil a gente magoar a quem a gente ama. Como é fácil a gente agradar, Aguinaldo, a pessoas que a gente não conhece, a pessoas a quem a gente nem ama tanto, mas é muito fácil magoar a quem a gente ama. E qual é o motivo? Porque quem a gente ama está sempre próximo. Quantos casais se separaram agora durante a pandemia? Porque tiveram que ficar mais tempo juntos. Então, muito cuidado, porque você tem que tratar com muito, mas muita especialidade, com muito carinho, com muito amor, aquela pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? Porque só tem um momento em que você valoriza a pessoa que está do seu lado. É o momento em que você se encontra enfermo e que todos lhe abandonam. E aí ela lhe dá prova do que ela sente, ou ele lhe dá prova do que ele sente. Aí você vai entender qual o tipo de tratamento que você deveria ter dado a essa pessoa. Ok? A expressão ossos dos meus ossos indica que Adão reconheceu em Eva alguém especial e com a qual ele desejava compartilhar a vida. E é assim que nós temos que ver as nossas esposas. É assim que as mulheres têm que ver seus esposos. Faça uma lista, isso aqui é interessante. Eu quero que vocês agora possam se colocar de pé, certo? Ah, mas eu estou só, meu marido não está aqui, minha esposa não está aqui. Eu quero que levante só os casais, por gentileza. E aquele que está sozinho, o marido não está aqui, ou a esposa não está aqui, levante também. Eu quero que você fique de frente para sua esposa. Levanta, fica de frente um para o outro. Os solteiros vão ter que ficar... Os solteiros vão ter que sobrar. Quem está sozinho, não está com o esposo ou com a esposa aqui? A irmã está sem o esposo. A irmã vai fechar os olhos, tá certo? E eu vou pedir a vocês uma coisa muito simples. O homem vai dizer para a sua esposa 3 virtudes que ele admira nela. A mulher vai dizer 3 virtudes que admira no homem. Então, primeiro o homem diz... Depois a mulher diz, pode vir para cá, meu amor, chega e venha me dizer aqui. Não tem graça você, chegue, venha, chegue, venha.
Tem graça ela ficar dizendo pro vento ali, não, assim não dá, assim não dá. Assim não funciona. Você que está aí em casa, está com sua esposa, seu esposo, faça o mesmo exercício. Isso aqui é importante, tá? Dentro dos olhos, bem no fundo das bolas dos olhos. E, gente, fique de lado não, fique de frente. Primeiro é o esposo que vai falar para a sua esposa 3 coisas que ele admira nela. Olha, gente, por gentileza, sem ressalva, não tem aquele negócio assim, ó. Amor, admiro isso em você mais. Amor, também admiro isso mais, sem ressalva. É o que você admira. 3 coisas, tá? Esqueço mais. Pode começar. Os homens primeiro, os homens primeiro. Agora são as mulheres. Ela está vermelha, envergonhada desde que eu chamei aqui. Podem sentar. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Vou perguntar com toda sinceridade. Vou perguntar com toda sinceridade, tá? Com toda sinceridade. Não respondam não. Respondam aí dentro de vocês. Mas com toda sinceridade. Quantos de vocês fizeram isso hoje? Quantas vezes por semana você tem que dizer para sua esposa que você a ama? Que dizer para o seu esposo que você o ama? Quanto tempo está faltando? É tempo que está faltando para você abrir a boca e dizer para sua esposa, eu te amo? Para dizer para o seu esposo, eu te amo? Vocês entendem isso, sim ou não? Se você, vamos ser muito sinceros, você não está tendo tempo de dizer para sua esposa, para o seu esposo, quanto você a ama, quanto você o ama, está tendo tempo de ler a Bíblia e dizer para Jesus quanto você ama ele? Alguma coisa aí não está casando. Alguma coisa não está casando. E, gente, quando isso não acontece em casa, Elivan, me ajuda aí, por gentileza. E quando isso não acontece em casa, sabe o que acontece? Até a fé esfria, Luciano. Quando o marido e a marida, como diz o Luciano, quando ambos estão deixando de dizer um para o outro o que sentem, estão deixando de reavivar essa centelha que foi acendida lá na paixão, quando um se apaixonou pelo outro. Pode ter convicção que até a fé começa a falhar. Ou nos dois, ou em um, ou em outro. É incrível. A quem podemos recorrer quando surgem dificuldades em nossos lares? Salmos, capítulo 127, versículo 1. Salmos, capítulo 127.
versículo 1. Já está aqui na tela. Se alguém quiser ler. Já está aqui na tela, tá? Pode ler, César. Pode ler aqui na tela mesmo. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil se a sentinela montar guarda. Perfeito. Então veja só, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Quantas pessoas não sonham em ter sua casa própria, em construir sua casa, aí de repente a casa fica pronta, a maior alegria para entrar naquela casa, a minha casa, a casa tão sonhada e etc e tal, mas não leva Deus para dentro de casa, não consagra a sua casa, não consagra a sua família, não consagra o seu marido, não consagra a sua esposa a Deus, em vão foi a construção. Quantos casais constroem palácios e em pouco tempo estão separados, brigando na justiça para ver quem fica com o quê? Então não adianta você construir o império que você quiser construir, se você não levar para dentro da sua casa Deus, se Ele não for o construtor responsável, se você não consagrar toda a obra a Ele. Porque duas coisas são certas nesse mundo. Duas coisas são certas nesse mundo e eu com experiência posso dizer, 3 casamentos fracassados. Até que eu orei a Deus, pedi a Deus, conheci a verdade e Ele me libertou disso. Eu aprendi 2 coisas que eu posso dizer com toda a convicção. Você não vai chegar a lugar nenhum e nunca vai ser feliz se você não tiver 2 coisas estruturadas na sua vida. A sua relação com Deus e a sua família. E eu desafio o homem que não tem Deus e que não tem uma boa relação com a sua família, que ele possa abrir a boca e dizer que é feliz. A palavra do Senhor ainda diz mais, que se não for o Senhor que guarde, em vão vigia a sentinela. Então, meus queridos, deixa Deus entrar na tua casa, deixa Ele ser dono da tua casa. Fazer com que Deus vigie a tua casa. Não adianta sentinelas, não adianta vigia, não adianta segurança, se não for o Senhor que estiver guardando o teu lar. Enquanto o casal está empenhado em edificar um relacionamento de amor por si mesmo, surgirão as dificuldades. Mas quando os cônjuges pedem a ajuda de Deus, certamente encontrarão o quê? Ajuda, porque Deus nunca nega ajuda, e a família muito menos. O que o casamento ensina sobre Deus, eu vou ler aqui para a gente dar uma adiantada, tá certo? O que o casamento ensina sobre Deus, primeiro livro de João, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Então eu disse aqui, casamento, relacionamento é amor. Se você não é capaz de dizer que ama sua esposa não é capaz de dizer a você que ama você, tem coisa errada. Porque não existe um relacionamento sincero sem amor. E não tem como você agradar a Deus sem amar a Deus. Então, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você não conhece o amor, você não conhece a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouça, agora é um apelo que Deus faz a mim e a você, meu querido, a minha família e a sua. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, não tem outro, é o único Senhor. Amém? E por fim, o que o casamento ensina sobre Deus? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13,
verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. E a igreja diz: amém. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Assim como o homem e a mulher tornam uma só carne, Pai e Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, mas um só Deus, não existe separação. Deus também tem uma família, a quem Ele convida para participar dela. Essa família está escrita em Efésios capítulo 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então lembra, antes de qualquer coisa, você pertence a uma família. Você pertence à família de Deus. Deus se encontrava todo dia com Eva. Ele quer viver em intimidade com o ser humano. Como uma grande família, Deus quer que diante das crises nos apoiemos uns aos outros. Gênesis 6, verso 2. Agora, queridos, eu quero que as famílias aqui presentes e as famílias que estão em casa possam tomar uma decisão. Eu vou ler, e a família que tomar essa decisão, responda em alta voz apenas sim ou não. A escolha é sua. Você compreende que o casamento é uma bênção de Deus para você? Sim. Você vai procurar desenvolver o seu amor pelo seu cônjuge diante das dificuldades que possam existir no lar? Você deseja a ajuda de Deus, sim ou não? Sim. Você quer que Deus... Como é que diz aqui? Tudo bem. Você quer que Deus receba a sua família? Sim. Amém. Glória a Deus. Levem essa reflexão aqui para pensar, tá? Gente, aqueles que quiserem podem pedir no WhatsApp os slides, eu mando para vocês, ok? Para que vocês possam fazer uma reflexão em casa, possam recapitular, ok? Deus celebrou o primeiro casamento quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação. O casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Isso está escrito no livro da irmã White, Patriarcas e Profetas. Amém? Eu espero que através do Espírito Santo a gente possa ter contribuído de alguma forma com a sua família, para que você pense melhor o que é a família e valorize esse tesouro que você tem. Quando tudo nos falta, 2 coisas ficam: Deus e a família. Vamos ter um louvor? Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu corpo e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi,
rejeitado ele foi, ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor que Jesus se entregou e seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou e seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor que Jesus se entregou e seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém? Alguém conseguiu entender ou descobrir o propósito de uma família ou de uma família com propósito? A família que serve a Deus, ela entende o propósito. Ela entende que o propósito de sua família é adorar a esse glorioso Deus. Esse é o grande propósito. Amém? Oremos. Querido e amado Deus, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por ter trazido, Senhor, a nós o conhecimento da tua palavra. Que nós lembremos que somos dependentes, inteiramente dependentes de ti. E que não queiramos, Senhor, instruir ou dirigir os nossos lares por conta própria, sem te convidar para fazer parte desse projeto. Esse grandioso projeto chamado família nasceu nos céus. Ele foi abençoado.
e hoje continua sendo e sempre será o grande projeto comunitário de Deus na terra. E por conta disso, Senhor, entendendo que a nossa família é o reflexo, que a sociedade é o reflexo da nossa família, nós te pedimos em nome de Jesus, entra nos nossos lares, entra em nossas vidas, entra no nosso casamento, Senhor, restaura absolutamente tudo que está errado, dai-nos uma nova oportunidade, Senhor, reconstitui todas as nossas famílias e fazer com que nós e nossas casas sirvamos ao Senhor. Dá-nos uma semana abençoada em família. E que toda família aqui presente, todas as famílias que estão nos assistindo, todas as famílias que irão nos assistir, aquelas que não puderam estar aqui, sejam abençoadas, Senhor. Sejam abençoadas pelo glorioso sangue e pela gloriosa graça de Cristo Jesus. É o que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.